Bem-vindos! Hoje vamos continuar a saga de Casaroto e fiquem com a parte 4. O massacre em Black Hollow. No século XVIII, 1765, a vila de Black Hollow, na Inglaterra, era um lugar isolado, cercado por densas florestas e envolto em névoa quase constante. Seus habitantes eram supersticiosos, temendo qualquer coisa que não pudessem explicar. Na primavera de 1765, um caçador chamado Edwin Clark encontrou algo estranho no coração da floresta, uma pedra negra, entalhada com símbolos desconhecidos. Intrigado, ele a trouxe para a vila, sem saber que carregava consigo uma chave para o esquecimento. Naquela mesma noite, tudo mudou. O primeiro a desaparecer foi um garoto chamado Theodore Jones. Ele havia sido visto brincando perto do poço da vila antes de simplesmente sumir. Não havia pegadas, nem sinal de luta, apenas seu sapato, cuidadosamente colocado ao lado do poço. No dia seguinte, mais 3 pessoas desapareceram. Então vieram os sussurros. A vila, antes pacata, começou a ser consumida pelo medo. Pessoas ouviam vozes chamando por elas no meio da noite, mas nunca havia ninguém ali. Outros viam sombras se movendo onde não deveria haver nada. Edwin começou a sofrer pesadelos. Ele via figuras distorcidas, seus rostos apagados, murmurando algo incompreensível. E, no fundo desses sonhos, uma presença sem forma o observava. Então, numa noite, Edwin acordou e não conseguia se lembrar do próprio nome. Quando olhou para o espelho, percebeu que seu reflexo não o seguia. O caos explodiu quando uma mulher chamada Margaret Wilkes foi encontrada sentada no meio da praça, encarando o nada. Seus olhos estavam arregalados, sua boca movia-se em um sussurro constante. Quando se aproximaram, ouviram as palavras que ela repetia uma e outra vez. Ele está aqui, ele nos vê, ele nos apaga. O pânico tomou conta. Alguns tentaram fugir da vila, mas nenhum conseguiu sair. Os caminhos mudavam, levando sempre de volta. Na última noite registrada em Black Hollow, um viajante chegou à vila e encontrou casas vazias, lareiras ainda acesas, mesas postas para o jantar. Mas não havia ninguém, não havia corpos, não havia rastros. A vila de Black Hollow simplesmente deixou de existir. E, em meio às ruínas, havia apenas uma única coisa, a Pedra Negra, agora rachada ao meio. O horror no asilo Ravenswood, século XX, 1921. O asilo Ravenswood, nos arredores de Nova Orleans, era um local conhecido por abrigar os piores casos de insanidade da época. Construído sobre as ruínas de uma igreja abandonada, o hospital já carregava um passado obscuro antes mesmo de sua inauguração. Em 1921, o diretor do asilo, Dr. Clarence Whitmore, começou a notar algo estranho nos pacientes. Primeiro foram os sussurros. Os internos começaram a falar em uma língua desconhecida, escrevendo símbolos sem sentido nas paredes de seus quartos. Alguns, que nunca haviam se encontrado antes, passaram a repetir as mesmas frases, descrevendo o mesmo pesadelo. Então, os funcionários começaram a desaparecer. Uma enfermeira chamada Eleanor Finch foi vista pela última vez caminhando pelos corredores durante a madrugada. Câmeras de vigilância da época ainda rudimentares registraram seu vulto. Mas ele simplesmente desapareceu no meio do corredor. Quando os médicos abriram seu quarto na manhã seguinte, encontraram suas roupas dobradas sobre a cama, mas sem nenhum sinal dela. O próprio doutor Whitmore começou a se deteriorar. Seu diário, encontrado anos depois, revelou suas últimas palavras escritas antes do desaparecimento. Eu vi o vazio, ele me viu de volta. Meu nome já não me pertence. O asilo foi fechado às pressas após o incidente.
O prédio ficou abandonado por anos, mas moradores locais relatavam ver sombras se movendo pelas janelas e ouvir sussurros vindos das ruínas. Em 1963, um grupo de jovens exploradores entrou no Ravenswood para provar que tudo não passava de lendas. Nenhum deles voltou e, no chão da sala principal, encontraram uma única palavra riscada na poeira: Casarot. Agora que ouviu essa história, olhe ao redor, algo se mexeu ou foi só sua imaginação. Se for dormir, cuidado, algumas coisas só aparecem quando você fecha os olhos. Até a próxima. Bons pesadelos.